Eu sou a Andréia, larguei tudo no Paraná e vim morar em Caraguatatuba. Bom, eu vou continuar contando aí a minha história para vocês, mas primeiro eu quero mostrar para vocês um dos motivos de eu nunca me arrepender de estar vivendo isso aqui. Vou mostrar para vocês um cantinho muito especial para mim, que eu gosto muito, que eu venho para contemplar a natureza, que eu venho para fazer minhas orações, que eu venho para ter o meu momento sozinha. E é um lugar muito lindo. Aqui é o mirante da Pedra da Freira, e mais para cima tem o mirante do Camaroeiro, ó. E aqui onde eu tô é o lugarzinho onde desce para a praia da Pedra da Freira. Tem uma pedra que ela parece mesmo uma freira, é um cantinho bem assim reservado, mas que dá muita gente, o pessoal desce muito para lá. Tem uma trilhazinha aqui que o pessoal desce para lá, e eu vou mostrar aqui para vocês aonde eu tô, olha isso. Aqui o pessoal vem para ver o pôr do sol, né, à tarde, é bem gostoso, o pessoal vem muito aqui e vai ali no mirante. Esse aqui é um cantinho muito especial, muito gostoso, que dá para você contemplar o pôr do sol, é muito lindo. Vou continuar aí contando a minha história para vocês daqui, desse lugarzinho lindo. E hoje eu vou contar mais um pouquinho para vocês de como foi a minha chegada, como foi o acolhimento da cidade, como foi para mim conseguir o meu primeiro trabalho, em quanto tempo tudo isso aconteceu. Porque acho que isso é uma das maiores preocupações de quem quer viver isso aqui, né? De quem quer largar tudo e vir morar no litoral. Era um dos meus medos também, né? Saber se eu ia largar o que eu tinha de seguro para vir tentar uma vida nova num lugar diferente, onde eu não conhecia ninguém. E como ia ser, né, esse acolhimento, como ia ser para conseguir o meu primeiro trabalho. E foi tudo acontecendo muito rápido. Para mim chegar até aqui em Caraguatatuba, como eu fiz para mim encontrar casas, né, para alugar aqui, eu fiquei muito de olho no Facebook, eu fiz ainda faço, né, parte dos grupos daqui de Caraguatatuba, fui adicionando todos os grupos de brechó, de Feira do Rolo. Aqui o pessoal divulga muito as casas, né, as coisas para vender nesses grupos. Então eu fui adicionando todos os grupos que eu podia daqui para mim ficar a par do que estava acontecendo na cidade. E aí eu fiquei de olho nas casas, né? Encontrei uma que eu gostei e estou morando nessa até agora. Só fechei a casa depois que eu vim morar aqui mesmo. Eu não fechei nada pela internet porque existe um medo muito grande de você fechar alguma coisa que seja golpe. Aqui existe muito isso e as pessoas precisam se precaver, ter alguém, né, para visitar, para estar sabendo se a casa existe mesmo, né, se você vai conseguir entrar dentro da casa, uma pessoa que se certifique disso. É muito importante vocês terem alguém aqui para poder fechar algo pela internet, tá? Não vai confiando em qualquer pessoa, porque existe um risco muito grande de golpe, né, em relação a casas. E quanto a trabalho, eu fiquei em casa 2 dias, organizei as coisas em casa, tudo, fui pra praia, aproveitei um pouquinho, que a gente quer aproveitar, né? E aí eu já preparei os meus currículos e no 3º dia eu já saí para entregar. No primeiro lugar onde eu entreguei o meu currículo, eu já fui chamada para trabalhar. Quando você chega aqui e você fala, igual eu falava, olha, eu vim do Paraná, assim, imediatamente o acolhimento foi muito bom. Eles acreditam aqui que o pessoal do Paraná é muito trabalhador e honesto, então foi muito rápido para mim conseguir trabalho aqui. Eu consegui num restaurante como auxiliar de cozinha, uma coisa que eu nunca tinha feito, mas eu estava metendo a minha cara e falei assim, eu tô pronta para aprender e vamos lá. E aí eu comecei como ajudante de cozinha nesse restaurante, no centro de Caraguá. Mas eu fui enviando currículo pela internet também, porque aqui assim tem grupos de WhatsApp onde eles divulgam as vagas de trabalho e você tem a oportunidade de estar enviando os currículos pela internet. Então, esses 2 dias que eu fiquei em casa, eu fui enviando também o currículo pela internet, né? Eu vi as vagas de emprego e fui enviando. E aí eu estava já nesse trabalho no restaurante, estava gostando mesmo, eu gosto de mexer com comida também. Mas aí me chamaram em outro local para trabalhar, e eu achei bem interessante a proposta que eles fizeram para mim, e era muito próximo à minha casa, e aí eu fui trabalhar nesse outro local, onde eu fiquei durante alguns meses, trabalhando das 6 da manhã até as 3 horas da tarde. É um horário legal, porém é 6 por 1, então aqui a maioria dos locais para trabalhar é tudo 6 por 1, né? É um pouco cansativo, porque daí o dia que você tem folga
para você descansar, é o dia que você vai ter para limpar a sua casa, organizar a sua casa, correr atrás das coisas que você precisa, correr no comércio, né? E ainda tentar descansar. Então é assim, um dia só de folga é bem complicado. Mas é o que eu tinha ali no começo e foi assim que foi acontecendo. Eu tive um pouco de trabalho para conseguir vaga para as meninas na escola aqui. É muito disputado as vagas, não é em todo o colégio que você consegue uma vaga para estudar, principalmente porque eu queria na parte da manhã, né? A Anne já está no segundo grau, hoje é ensino médio, mas eu queria que ela estudasse de manhã. A Isabela também estudaria de manhã, e aí foi complicado, né, nessa parte para conseguir vaga. Mas demorou um pouquinho, eu fui atrás de conselho tutelar, eu fui atrás de tudo que eu podia fazer para conseguir essas vagas o mais urgente possível. Às vezes a gente tem que brigar um pouquinho mais, a gente tem que ser firme, correr atrás, não pode deixar as coisas ir acontecendo, senão passa e aí começa as aulas e você acaba ficando sem vaga e tendo que ficar com o que tiver disponível, né? Então, assim, na questão de vagas nas escolas, tem que ser muito esperto, tem que correr atrás, tem que estar com comprovante de residência na mão para estar mostrando o endereço, tudo certinho, para estar comprovando onde você mora, para conseguir acesso à escola mais próxima da sua casa. Na questão da saúde, gente, é assim, eu não vi muita diferença de onde eu morava. Eu uso o SUS, né, então, assim, não vi uma diferença grande. Como era lá, é aqui, né, fui bem atendida, usei muito poucas vezes, mas fui muito bem atendida nas vezes que eu procurei. O UPA aqui, próximo à minha casa tem um posto de saúde, bem próximo mesmo, umas 2 quadras da minha casa tem um posto de saúde, onde a gente pode estar marcando consultas, porém é um pouco mais demorado, são 15 dias, você tem que ir lá, agendar para daqui uns 15 dias você ser atendido. Normal, né? Onde eu morava também era mais demorado assim, dependendo do médico que você precisasse se consultar, era demorado também. E agora, quando é uma coisa mais urgente, você tem que recorrer ao UPA. E assim, as vezes que eu precisei, para mim, foram boas, fui muito bem atendida, muito bem assistida. Para a Isabela também usou o SUS e ela foi muito bem atendida. Criança até 12 anos, assim, tem prioridade aqui, e até 11, né? Quando faz os 12 anos já muda, você já vai para a ala de adultos. Alguém falando assim, a saúde daqui é horrível, a educação daqui é horrível. Gente, é igual em todos os lugares, né? Não vi diferença nenhuma. Quem usa o SUS tem que ser obrigado a esperar, ter paciência. E isso é igual em qualquer lugar, não é só aqui não. Bom, eu vim aqui pro carro para terminar o vídeo porque começou a chover mais uma vez. E eu sempre tenho que terminar o vídeo dentro do carro. Mas enfim, a chuva aqui tá sendo um problema, né, esses dias. Muita chuva, sem parar, todos os dias está chovendo, uma grande quantidade, e aí alguns bairros acabam alagando. Caraguatatuba, infelizmente, tem esse problema, né? É uma cidade que ela é no nível do mar, então a gente não vê muito bueiros, boca de lobo, né, que fala. Então a gente não vê muito disso aqui na cidade. Então eu acho que a água não tem muito para onde dar vazão, né? Então, assim, é uma cidade que tem um problema sério com alagamentos. Mas não é uma coisa assim de outro mundo, tá? Eu mesma morria de medo, né? Hoje eu já tô me acostumando com isso. É claro que tem alguns lugares que dá para você passar com o carro, né? Principalmente assim, quando é um carro mais baixo igual o meu, eu fico com um pouco de receio. Mas tem carros que são mais altos, que dá para você passar tranquilamente, né? Mas assim, quando dá um alagamento em algum bairro, até aqui na Avenida da Praia dá. Então, o correto é encostar, espera, né? Ou muda o caminho, vai por um caminho onde não tem o alagamento, ou encosta e espera baixar, porque a água baixa rápido, não demora muito para baixar. Então, o correto mesmo é não ter pressa nesse momento, é aguardar e esperar com paciência, num lugar seguro. Bom, teve bastante pessoas que me mandaram mensagem, principalmente no Facebook, né, porque eu divulguei o meu vídeo lá, e bastante pessoas me falaram que tem esse sonho de vir morar no litoral e que não sabe como fazer. Tô tentando passar aí um pouquinho da minha experiência para vocês, né? Não foi um bicho de 7 cabeças, eu só resolvi e vim com a cara e a coragem. E como eu disse para vocês, eu cheguei aqui num Corsa com 2 filhas,
com o carro cheio de roupas e 2 colchões em cima, foi o que eu tinha. E o dinheiro do que eu vendi lá no Paraná, dos meus móveis que eu vendi lá no Paraná, para mim dar de calção em uma casa aqui. Para você alugar uma casa aqui, você tem que vir com dinheiro para você dar calção. Ninguém entra em casa aqui sem dar calção, é muito difícil. Eu acho que até hoje eu nunca vi um lugar que você não precisasse dar o calção para entrar. E geralmente são 2 a 3 calção. Então você imagina aí um aluguel. A média de aluguel aqui em Caraguatatuba é entre 1.500 a 2.500 numa casa aí de 2 quartos, tá? Na minha eu pago R$ 1.300, uma casa de 3 quartos, mas é uma casa de fundos e bem pequenininha. Sem quintal, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente acha algumas coisas assim, algumas oportunidades assim, mas ela tem limitações, né? Você não tem muita privacidade. Uma casa de fundo já é uma casa, assim, que você já não tem tanta privacidade, você não tem um quintal tranquilo para você ter um cachorro, ter um gato, né? Então, aqui tem muito disso. Mas a média aqui de aluguel é entre 1.500 a 2.500 em casas com 2 quartos, casas simples, tá? Não são casas lindas e perfeitas. Lá no Paraná, se você alugar uma casa de R$ 2.500, você vai morar num lugar muito top. Aqui já não, né? Aqui é uma casa simples. Por ser litoral é mais caro mesmo. O custo de vida aqui é um pouco mais alto, né? Não falo tanto quanto, assim, com relação ao mercado, porque mercado eu achei até que é mais em conta do que lá onde eu morava. Eu pego muita promoção nos atacadão, né? Dia de feira, de feirinha, nos mercados a gente pega muita promoção de verduras, legumes e é saber aonde vai, né? Tem os supermercados que são um pouco mais caros aqui e tem os que você encontra promoções ótimas que dá para você viver bem, tranquilo. Então é saber escolher, né? E para quem está me acompanhando e que tem dúvidas e perguntas, pode me perguntar, pode fazer perguntas nos comentários. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no meu canal, tem o sininho aí, vocês se inscrevem no meu canal, que vocês dêem um like, ó. Aperta o joinha aí pra mim, porque daí eu entendo que vocês estão gostando do meu conteúdo e eu continuo gravando pra vocês. Sabe que é um tempo assim que a gente tem que se dedicar, né, pra fazer um vídeo, pra editar, pra depois estar postando aqui. Eu pretendo continuar fazendo, mas é legal ter um retorno de vocês, os comentários, né, falar pra mim as dúvidas de vocês. Não se esqueçam que eu estou aqui, então eu posso ser os olhos de vocês aqui na cidade de Caraguatatuba, passar informações, até estar verificando casas quando vocês encontrarem alguma oportunidade, quiserem vir para cá, tá encontrando casa para vocês. De olho em trabalho também, passar as oportunidades de trabalho que a gente recebe aqui nos grupos de WhatsApp. Então, assim, vocês têm uma amiga aqui que pode auxiliar vocês e eu tô pedindo só ajuda em curtir e comentar o meu vídeo. Tá bom? Um beijo, até a próxima. E esquece de se inscrever aqui, tá?